Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fabiano. Vamos para mais uma aula sobre lentes esféricas. Bom pessoal, a palavra lente nos faz lembrar dos instrumentos para corrigir as anomalias da visão, como óculos ou lente de contato. Mas numa busca mais assim atenta, percebemos que as lentes também estão presentes em aparelhos como luneta, microscópio, a máquina fotográfica, os projetores, além de outros. Isto mostra que a utilização da tecnologia das lentes é vasta. Atualmente, definimos lente como um sistema óptico formado por um meio homogêneo e transparente, limitado por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e a outra plana. Temos duas características. A primeira é quando as bordas são finas, comparado ao centro. E aí temos a biconvexa, a plano convexa e a côncava convexa. E quando as bordas são grossas, com relação ao centro, temos a bicôncava, a plano côncava e a convexa côncava. E chamamos de lente esférica delgada o sistema óptico caracterizado por apresentar a espessura pequena em comparação com os raios de curvatura das suas faces. Em geral, as lentes delgadas são classificadas em convergentes e divergentes, dependendo do desvio sofrido pelos raios luminosos que as atravessam. Uma lente é dita convergente quando um feixe de raios paralelos que incide sobre ela é transformado em um feixe de raios convergentes. Uma lente é denominada divergente quando um feixe de raios paralelos que incide sobre ela é transformado em um feixe de raios divergentes. E os principais elementos de uma lente esférica são os centros de curvatura, C1 e C2, os centros das superfícies esféricas das faces da lente, os raios de curvatura, R1 e R2, são os raios das superfícies esféricas das faces da lente. A distância de um raio é a distância do centro ao vértice. O vértice 1 e o 2 são os polos das superfícies esféricas. Temos a espessura, a distância entre os vértices. Temos o eixo principal, a reta suporte, que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice da lente. E também temos o centro óptico, ponto particular da lente, em geral contido nela, por onde passa um raio de luz, atravessa a lente sem sofrer o desvio. E todas as lentes possuem dois focos, o foco principal imagem e o foco principal objeto. O foco principal imagem para a lente convergente tem natureza real, ou seja, os raios passam pelo foco imagem. E para a lente divergente, o prolongamento é que passa pelo foco imagem. O foco principal objeto, na lente convergente, também tem natureza real. Os raios passam pelo foco objeto. Na lente divergente, também o foco objeto vai ter característica virtual, ou seja, o prolongamento dos raios de luz que passam pelo foco objeto. Em resumo, na lente convergente, o foco objeto fica do lado esquerdo, onde passam os raios incidentes,
e o foco imagem do lado direito, onde os raios são refratados, e na lente divergente, o foco imagem fica do lado esquerdo e o foco objeto fica no lado direito, onde há a refração dos raios de luz. Agora vamos ver as propriedades dos raios notáveis. Então, se um raio de luz incide no centro óptico da lente, o raio de luz refratado emerge sem sofrer desvio. E se um raio de luz que incide na direção do foco objeto de uma lente, o raio de luz refrata paralelamente ao eixo principal. E se um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal da lente, o raio de luz ele é refratado segundo uma direção que passa pelo foco imagem. E se um raio de luz que incide na direção do ponto antiprincipal do objeto, o raio de luz ele é refratado segundo a direção que passa pelo ponto antiprincipal imagem. Agora vamos ver como construir a imagem nas lentes convergente e divergente. A determinação da imagem de um objeto pode ser feita com as propriedades dos raios notáveis que vimos anteriormente. Para um objeto AB perpendicular ao eixo principal, utilizaremos pelo menos 2 raios de luz para construir a imagem. Então, na lente convergente vai depender de onde o objeto está. Nesse caso, quando a gente coloca um objeto antes do ponto principal, ele vai formar uma imagem real, invertida e menor do que o objeto. A gente vê 2 raios de luz, um paralelo, e ele é refratado pelo foco imagem, e o outro raio passando pelo centro sem ter um desvio. Esses raios vão se encontrar formando a imagem real, invertida e menor. No segundo caso é quando a gente coloca o objeto sobre o ponto principal objeto. E aí, utilizando 2 raios de luz, um paralelo converge pelo foco imagem, o outro passando pelo foco, ele é refratado de forma paralela, e aí vai formar uma imagem real, invertida e igual tamanho ao objeto. Se a gente colocar o objeto entre o ponto principal objeto e o foco objeto, usando 2 raios de luz, um paralelo converge pelo foco imagem e o segundo passando pelo centro. E aí esses 2 raios vão se encontrar no ponto onde a imagem vai ser formada real, invertida e maior. No quarto caso é quando a gente coloca o objeto sobre o foco. E aí, usando 2 raios de luz, a gente vê que não vai formar uma imagem, e aí a gente toma como imagem imprópria. No quinto caso, quando a gente aproxima o objeto à lente convergente e que esse objeto fica entre o foco e a lente. E aí, usando 2 raios de luz, esses raios de luz, após refratar, eles não se encontram do lado direito, porém a prolongação deles vão se encontrar no lado do objeto. E aí vai formar uma imagem virtual, direita e maior. Na lente divergente só temos uma característica: não depende da posição, a imagem sempre vai ficar menor, direita e virtual. Daí temos nosso primeiro exemplo para a gente formar a imagem através das lentes convergente e divergente nas alternativas A, B, C, D e E.
Na A temos uma lente divergente e aí a gente só tem uma característica. Vai formar uma imagem virtual, direita e menor. Na letra B temos uma lente convergente, depende da posição. Quando a gente utiliza os dois raios notáveis, a gente vai obter uma imagem real, invertida e maior. Na letra C temos a lente divergente, que forma um tipo só de imagem, que vai ser virtual, direita e menor. Na letra B temos uma lente convergente, depende da posição. Nesse caso, a imagem vai ficar maior, virtual e direita. Na letra E, temos também uma lente convergente, que está no ponto principal, e aí a imagem também vai ficar real, invertida e com o mesmo tamanho. E agora vamos ver a parte analítica do estudo de lentes. Então vamos ver agora a equação de Gauss e a equação do aumento linear. A equação de Gauss a gente já viu no assunto de espelhos esféricos, que então não muda. É 1 sobre F, que é o foco. Quando o foco for positivo, a gente está utilizando uma lente convergente. Caso negativo, uma lente vai ser divergente. 1 sobre F vai ficar igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P é a distância do objeto, P' é a distância da imagem. P e P' positivo, então tem natureza real a imagem ou o objeto. E se negativo, tem natureza virtual. No aumento linear, que é dado por A igual a I sobre O, I é a altura da imagem, O, altura do objeto. I positivo e O, então significa que o objeto está acima do eixo, ou seja, uma imagem ou objeto tem característica direita. E negativo tem uma característica invertida. E também pode ser igual a menos P' sobre P, que é a distância da imagem negativa sobre a distância do objeto. E agora vamos para o nosso segundo exemplo. Uma lente convergente tem distância focal de 20 cm e está imersa no ar. Um objeto de altura 10 cm é colocado a 30 cm desta lente. Nessas condições, pede-se: letra A, a construção da imagem. Letra B, o cálculo da distância da imagem. Letra C, a altura da imagem. E letra D, classificar a imagem. Na letra A, a gente pode construir a imagem através da figura, como ela é uma lente convergente, vai depender da posição do objeto. E o foco, ele é 20 centímetros. Se a distância da lente, do objeto à lente é 30 centímetros, então ela está antes do foco. Logo, vai formar uma imagem com esses dois raios de luz, um paralelo e o outro passando pelo centro. Vai ficar uma imagem invertida, maior e, no caso, real. Na letra B, ele quer saber a distância da imagem, ou seja, P'. Então, podemos usar a equação de Gauss para resolver, que é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Podemos usar os valores em centímetro, desde que todos fiquem com a mesma unidade. Tudo vai ficar em centímetro, tanto o foco como as distâncias da imagem e a distância do objeto. Então vai ficar 1 sobre 20, que é o foco, é igual a 1 sobre 30, que é a distância do objeto, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem que a gente quer saber. Organizando 1 sobre P' no primeiro termo e igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 30, isso vai ficar 1 sobre P' igual a 1 sobre 60. E aí, invertendo ambos os termos, a gente encontra que P' é igual a 60 centímetros.
o valor ficou positivo porque é uma imagem real. Letra C, determina a altura da imagem. Então, a gente agora vai usar a equação do aumento linear, que é A igual a I sobre O, igual a menos P' sobre P. Nesse caso, vamos usar 1 sobre 10, que é a altura do objeto, igual a menos P', onde a gente já achou na letra B o valor, sobre 30, que é a distância do objeto. Então, I vai ficar menos 20 centímetros. Ficou negativo porque é uma imagem invertida. E na letra D, ele classifica a imagem. A gente já viu que é uma imagem real, invertida e maior. E agora vamos para mais um exemplo. Durante uma atividade escolar, um estudante mantém imerso no ar uma lente divergente cuja distância focal é 20 centímetros. Em seguida, coloca em frente à lente um objeto real cuja altura é 5 centímetros. Sabendo-se que a distância entre o objeto e a lente é de 20 centímetros, determine. Letra A distância da imagem à lente e o tipo de imagem obtida. Letra B, a altura da imagem formada e verifique se é direita ou invertida. Na letra A, a gente pode usar a equação de Gauss, sendo que o foco é negativo porque é uma lente divergente, o objeto positivo, objeto real, a distância também, o objeto é uma distância real, então o objeto 20 centímetros de distância. Aplicando a equação, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vai ficar 1 sobre menos 20, que é o foco, negativo, igual a 1 sobre 20, que é a distância do objeto, mais 1 sobre P'. Então, se você organizar isso, você vai obter uma distância da imagem de menos 10 centímetros, indica que ela é uma imagem virtual. Na letra B, a altura da imagem, a gente pode usar a equação do aumento linear, que é I sobre O, igual a menos P' sobre P. I é a altura da imagem, que a gente quer saber. O é a altura do objeto real, então vai ficar 5 centímetros, igual a menos P', como P a gente achou na letra A, foi menos 10, então vai ficar menos com menos, aí vai dar mais. E aí, se a gente resolve, vai ficar a altura da imagem como sendo 2,5, positivo porque é uma imagem direita. Convergência ou vergência de uma lente é definido pelo inverso da distância focal, ou seja, C, que é a vergência de uma lente, é igual a 1 sobre F, que é a distância focal da lente. Podemos considerar a vergência como sendo o poder, a capacidade de uma lente para desviar os raios de luz. Pela expressão, vemos que quanto maior é o foco de uma lente, menor vai ser a sua vergência. Quanto menor for o foco de uma lente, maior vai ser a sua vergência. A unidade para medir a vergência é a dioptria, ou seja, o di. Lentes justapostas. Vários instrumentos ópticos são feitos com mais de uma lente esférica. Em alguns casos, as lentes são dispostas de tal forma que a distância entre elas é considerada desprezível. Ou seja, temos uma associação de lentes justapostas. A vergência equivalente das duas ou mais lentes é a soma da vergência de cada uma das lentes. Ou seja, a vergência equivalente vai ser a soma da vergência da primeira lente com a segunda lente, mais a terceira lente, e assim por diante. Equação de Halley ou dos fabricantes de lente. O inglês Edmund Halley, ele contribuiu bastante nos estudos das lentes.
ele considerou duas características importantes, a física e a geométrica da lente. Na característica física, ele depende muito do índice de refração, tanto da lente quanto de onde ela está inserida. Por exemplo, o ar. A segunda característica é a geométrica, está relacionada aos raios de curvatura das faces 1 e 2. Daí ele concluiu que o inverso do foco, que pode ser considerado como sendo a vergência, é igual a N2 sobre N1. N2 é o índice de refração da lente, sobre N1, o índice de refração do meio, menos 1, vezes a soma do inverso dos raios 1 e 2, ou seja, R1 é o raio de curvatura da face 1, R2 é o raio de curvatura da face 2. Se a face for convexa, então o raio é positivo. Se a face for côncava, o raio vai ser negativo. Se uma das faces for plana, então significa que o raio de curvatura tende ao infinito. Logo, podemos simplificar essa equação para 1 sobre F igual a N2 sobre N1 menos 1 vezes 1 sobre R. R, como só vai ter um lado esférico, esse vai determinar o raio de curvatura. Exemplo 4. Uma lente plano-convexa está imersa no ar e é constituída com vidro de índice de refração 1,5. Se o raio da face esférica é de 10 cm, determina a vergência dessa lente. Então, vamos usar a equação de Rayleigh de forma simplificada, porque uma das faces é plana, e daí só temos um raio, que é o da face convexa, que é positivo. E aí vai ficar 1 sobre F é igual a N2 sobre N1 menos 1 vezes 1 sobre R. 1 sobre F, eu vou achar primeiro o foco para depois achar a vergência. Então vai ficar 1 sobre F igual o índice de refração da lente é 1,5 sobre N1, que é o índice de refração do meio, que é o ar. Então o ar tem índice de refração igual a 1. Daí vai ficar 1,5 sobre 1 menos 1 vezes 1 sobre 10. E daí resolvendo, 1,5 dividido por 1 menos 1 vai dar 0,5 vezes 1 sobre 10. Então, aqui vai ficar esse produto de 1 sobre 20. Invertendo os membros, então vou ficar aqui como sendo o foco de 0,2 metros. Como a vergência é o inverso do foco, então vai ficar a vergência C igual a 1 sobre F, que é 1 sobre 0,2. É importante saber que o foco tem que ser medido em metros, para que a unidade da vergência seja dioptria. Então, nesse caso, a vergência dessa lente é de 5 di, ou 5 graus, como é conhecido popularmente. Exemplo 5. A imagem de um objeto real colocada em frente a uma lente convergente de divergência 10 di é real e invertida. Sabendo que a altura do objeto é o dobro da altura da imagem, determine. Letra A, a distância focal da lente. Letra B, a distância do objeto e da imagem ao centro óptico da lente. Então, na letra A é bem simples, o foco é igual ao inverso da vergência. Como a vergência vale 10, então o foco vale 1 sobre 10, ou seja, 0,1 metro. Na letra B, ele quer saber a distância do objeto e da imagem, P e P'. Então, vamos primeiro calcular a distância do objeto. Vamos usar uma equação
que é uma junção da equação do aumento linear com a equação de Gauss. Então vai ficar A é igual a F sobre F menos P é igual a menos 1 sobre 2. Por que menos? Porque a imagem ela é invertida e a imagem ficou a metade do objeto. Então vai ficar menos 1 sobre 2. Isso é igual a F, que é o foco, sobre o foco menos P. Resolvendo, P, que é a distância do objeto, vai ser de 30 metros. Para a distância da imagem, podemos usar a equação do aumento linear, que é A é igual a menos P' sobre P. Ou seja, o aumento é menos 1 sobre 2, que vai ser igual a menos P' sobre P, e daí o resultado final, a distância da imagem vai ser de 15 metros.